Então é o seguinte, turma, a gente vai dar continuidade na questão do estudo dos átomos. Nós já vimos que os átomos, diferente do que se imaginava, eles não são partículas indivisíveis, como foi proposto aí por alguns estudiosos. Os átomos são formados por 3 partículas subatômicas: prótons, nêutrons e elétrons. Nós aprendemos que os prótons e os nêutrons, eles estão localizados em uma região do átomo chamada o que, galera? Núcleo, exatamente. Isso significa dizer que os prótons e os nêutrons são partículas fixas do átomo. Nós vimos também que quando somamos o número de prótons com o número de nêutrons, prótons mais nêutrons formam a massa atômica, que é representada aí pela letra A. Então, prótons mais nêutrons é igual à massa do átomo. Seria aí, para uma ideia mais próxima, é o peso que o átomo possui. A gente chama aí de massa atômica. E essa massa é determinada pela soma número de prótons mais número de nêutrons. Vimos também ainda no virtual que esse número de prótons também é chamado de número atômico, que é representado pela letra Z. Esse número atômico, representado pela letra Z, ele vai ser muito utilizado, turma, na hora de determinarmos Então, turma, nós vimos aí que esse número atômico, representado pela letra Z, ele vai ser muito utilizado na hora de determinar o que nós chamamos de elementos químicos. O que são elementos químicos? São átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons que se localiza no núcleo. Porém, além dessas 2 subpartículas, os átomos também têm a eletrosfera, né? Região na qual estão localizados os elétrons. Diferente dos prótons e dos nêutrons, os elétrons não são partículas fixas, eles são partículas móveis. Ou seja, os elétrons eles estão aí constantemente orbitando ao redor do núcleo. E a região onde eles orbitam é chamada de eletrosfera. E aí, turma, continuando a falar sobre essa eletrosfera, deixa eu apagar aqui um pouquinho. Então, olha só, quando a gente está falando de massa atômica, a gente não leva em consideração a presença dos elétrons, por quê? Porque olha só que interessante, um próton ele é equivalente a 1836 elétrons. Então, os elétrons, eles são bem pequenos. Eu pego um próton, divido esse próton em 1836 partes, cada parte dessa corresponde à massa de um elétron. Por isso que os elétrons não são levados em consideração em relação à massa atômica. Porém, galera, o núcleo, aqui, não está aqui. O que eu estou fazendo aí com coloração diferente, hein, turma? Quais são as partículas subatômicas que formam o núcleo do átomo? Nêutrons e prótons. Apesar dos prótons e dos nêutrons somados determinarem a massa atômica, o volume de um átomo não vai ser determinado pelo núcleo. Porque o núcleo, comparado com a eletrosfera, ele possui volume muito pequeno, irrisório, certo? Então nós vimos que essa eletrosfera ela é formada por 7 camadas.
E essas camadas, galera, quanto mais distante elas estão do núcleo atômico, maior é o seu nível energético. Só para a gente relembrar, então vamos lá. A camada mais próxima é a camada K, nível 1. Depois a camada L, nível 2. N, 3. N, 4. O, 5. Camada P6 e a camada P7. Então, cada uma dessas camadas, elas vão ter um número específico de elétrons que elas suportam. Agora, lembre-se, quanto mais distante, quanto mais externa for a camada da eletrosfera, maior o nível de energia que ela suporta. Então, olha só, pô. A camada K, ela suporta no máximo 2 elétrons. A camada L, alguém lembra quantos elétrons ela suporta no máximo? Lembrando que isso aqui é revisão, viu? A gente já viu isso aqui no virtual. Camada K, 2 elétrons. Camada L, 8 elétrons. Camada M, isso, 18. Camada N e camada O, 32 cada uma. Camada P também vai suportar aí 8 elétrons. E a camada Q vai suportar quantos? Muito bem, turma, esplêndido, 2. Então, essa é a camada aí, a quantidade de elétrons que cada camada suporta. Só que quando a gente está falando aí dessa situação, né, de nível energético, a gente consegue aí realizar a distribuição eletrônica desses elétrons, ou configuração eletrônica. Então eu posso aí, mediante essas configurações, distribuir os elétrons por cada uma dessas camadas. Ah, professor, quantos elétrons vão ficar? Como é que a gente faz isso? Vai depender da quantidade de elétrons que cada elemento químico apresentar. Mas além dos níveis de camada, essa eletrosfera também vai estar organizada em subníveis, que são 4. Tem o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Então, dentre esses níveis, essas 7 camadas, nós também teremos os subníveis, que seria aí a localização mais exata de cada elétron. E assim como cada camada da nossa eletrosfera, cada um desses subníveis também tem uma capacidade máxima de elétrons que ele suporta. Por exemplo, o subnível S, ele suporta no máximo 2 elétrons. O subnível P, 6 elétrons. O subnível D suporta no máximo 10 elétrons. E o subnível F, 14. É a quantidade máxima de elétrons que o subnível F suporta. E aí, tudo isso aqui, galera, na hora que nós formos realizar a distribuição dos elétrons por nível e subnível de camada, nós temos um diagrama, que eu até mostrei para vocês na nossa última aula ao vivo, né? Numa das últimas aulas online que nós tivemos, certo? Que nós chamamos de diagrama de Linus-Pauling. Então, ele conseguiu aí organizar em nível crescente de energia, ou seja, do subnível menos energético para o mais energético. E é mediante esse diagrama que a gente realiza aí a distribuição eletrônica dos elétrons
né, de um determinado elemento químico. Aí você deve estar se perguntando, para que eu preciso saber realizar uma distribuição ou uma configuração eletrônica? Mediante essa configuração, a gente consegue aí relatar, por exemplo, descobrir, por exemplo, quando nós começarmos a estudar a tabela periódica dos elementos químicos, a que família um determinado elemento químico pertence, qual é a posição desse elemento químico na tabela periódica, simplesmente por meio da distribuição eletrônica dos elétrons. Então, olha só, participações especiais. Temos aqui o diagrama de Linus-Pauling, tá? Então, observa que esse número que antecede cada subnível, ele vai estar se relacionando com a camada da nossa eletrosfera. Lembre que eu falei para vocês que são 7. E quanto mais distante essa camada está do núcleo, maior é o seu nível de energia. Então, olha só, a camada K, ela só possui um subnível, que é o subnível S. E eu já expliquei para vocês que esse subnível suporta no máximo 2 elétrons. A camada L, observa, ela tem 2 subníveis. O subnível S, como nós já falamos, suporta no máximo 2 elétrons, e o subnível P, 6. Então, observem, ó, o total de elétrons suportados aí pela camada L, 8. Pela camada K, 2. Terceira camada, qual é a mesma, hein, galera? Ó, K, L, qual é a terceira camada? Camada M. Observe que na camada M nós temos 3 subníveis, S, P e D. Onde o subnível S suporta no máximo 2, subnível P 6 e o subnível D 10. Isso significa dizer que na camada M nós suportamos aí no máximo 18 elétrons. Basta somarmos aqui a quantidade de elétrons por subnível. K, L, M, qual é a nossa quarta camada? Camada M. A nossa camada M possui os 4 subníveis, S, P, D e F. Galera, me relembra aí, subnível S, quantos elétrons? 2. Subnível P? 3. D? 10. E o subnível F, alguém lembra? 14. Show de bola. Turma, isso significa dizer, então, que a quantidade de elétrons suportados aí na nossa quarta camada, na nossa camada M, vai ser, ó, 2 mais 6, 8, 8 mais 10, 18, quanto é 18 mais 14? 32 elétrons é a quantidade aí suportada pela nossa quarta camada. A nossa quinta camada é exatamente igual à nossa quarta. Ela tem exatamente os 4 subníveis. Então, camada K, camada L, M, N. A nossa quinta camada é a camada O. Na camada O, nós também teremos aí um total de 32 elétrons suportados. Depois da camada O, galera, quem é a letra que representa a nossa sexta camada? P. Observem que a camada P também possui 3 subníveis, da mesma forma que a nossa camada M. Se a camada M suporta no máximo 18 elétrons, a nossa camada P também vai suportar 18. Professor, mas aquela primeira vez lá que o senhor explicou, o senhor não botou 18 na camada P, não. O senhor colocou 8. O senhor errou? Não. Eu conduzi vocês ao erro e ninguém me questionou. Isso significa dizer que vocês não estavam lembrando de absolutamente nada
do que eu expliquei no virtual. Então, estou fazendo a correção, tá, galera? A camada P suporta no máximo 18 elétrons, da mesma forma que a camada M. E a camada Q, que é a nossa sétima camada, que é a camada mais externa, assim como a camada L, ela também suporta no máximo 8 elétrons. Professor, eu só fiquei com dúvida, por que a camada O suporta no máximo 32 mesmo, hein? Por conta da presença dos subníveis. Subnível S, no máximo 2 elétrons, subnível P, no máximo 6 elétrons, o D, 10 e o F, 14. Somando aqui esses valores, chegamos em 32. A mesma coisa em relação à camada P, subnível S, 2, subnível P, 6, subnível D, 10, 2 mais 6, 8, 8 mais 10, 18. E na nossa camada Q, subnível S, 2, subnível P, 6, 2 mais 6, 8 elétrons. Então, esse aqui é o diagrama de Linus Pauling. Então, agora você já sabe por que cada camada tem aí uma quantidade específica de elétrons suportados por conta da quantidade de subníveis presentes em cada uma delas. Camada K, 1 subnível, L, 2, M, 3, N e O, 4, P, assim como a M, 3 subníveis, e a camada Q, assim como a camada L, possui no máximo aí 2 subníveis. Cada subnível tem uma quantidade específica de elétrons a serem suportados. Então, olha só, turma. Vamos aqui pegar um exemplo prático. Vamos dizer que o nosso elemento químico X ele tem número atômico igual a 21. 21. Se ele tem número atômico igual a 21, deixa eu escurecer mais aqui que eu acho que está clarinho. Se ele possui número atômico igual a 21, e vocês já aprenderam que número atômico é a quantidade de prótons que um elemento químico possui, aí você vem e pergunta, ué, mas o professor não está explicando distribuição dos elétrons? O que prótons tem a ver com isso? Olhando aqui para o elemento X, a gente percebe claramente que ele está eletricamente neutro. O que isso significa? Que a quantidade de prótons, ou seja, que a quantidade do número atômico, vai ser exatamente igual à quantidade de elétrons. Jean, e como é que eu saberia, por exemplo, que ele não está neutro, que ele possui carga? A questão teria que trazer algo parecido com isso aqui. Ó. O que esse 2 mais significa? Prótons é a carga positiva e elétrons é a carga negativa. Então, esse 2 mais aqui estaria significando que ele tem 2 prótons a mais que elétrons. Se ele tem 21 prótons, então esse elemento aqui teria 19 elétrons. Certo? 2 mais, 2 prótons a mais. E um elemento químico, ele nunca vai ganhar ou perder prótons, porque os prótons são fixos no núcleo. Ele ganha ou perde elétrons, que são aí, dentre as 3 partículas subatômicas de um átomo, é a partícula móvel, é aquela que se movimenta. Então, sempre que um átomo passar a ter carga, seja ela positiva ou negativa, é porque ele ganhou ou perdeu elétrons. Só relembrando aqui de novo. Se eu tenho essa simbologia, eu tenho 2 prótons a mais. Isso significa dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele tem 21 prótons, ele tem 19 elétrons. Já se fosse o contrário, se fosse assim, ó, menos 2. Isso aqui significa dizer que ele tem 2 elétrons a mais. Se ele tem 21 prótons, ele vai ter quantos elétrons, então? Se ele tem 2 elétrons a mais? 23. Muito bem, 23 elétrons. Mas isso aqui a gente vê um pouco mais à frente, tá? Só para vocês entenderem.
Então vamos lá, se não tem símbolo nenhum indicando aí carga positiva ou negativa, o nosso elemento químico está neutro. Se ele tem 21 prótons, ele vai ter 21 elétrons. E agora, galera, começa o bom da disciplina, desse assunto. Vamos brincar um pouquinho aí com o diagrama de Linus Pauling. Lembrando que ele está organizado em nível crescente de energia. Então, nós vamos começar com 1s2, depois 2s2, sempre com as linhas da diagonal, certo? Depois vem, ó, 2p6, 3s2, depois, ó, 3p6, 4s2, depois, ó, 3d10, 4p6, 5s2, sempre na diagonal, certo? Então vamos lá, ó. Primeiro subnível que eu vou utilizar para começar a nossa distribuição é o subnível 1s2. Galera, para chegar em 21 ainda falta quanto? Ainda faltam quantos elétrons aí, galera? 19. Então, a gente ainda tem chão aí. Depois do 1s2, quem é o próximo subnível que eu vou utilizar? Olha lá para o diagrama. O 2s2. Turma, 2 mais 2 é quanto? 4. Para 21 ainda faltam quantos? 16 ou 17? 17, né? Então, galera, quem é o nosso próximo subnível? Já usei o 1s2, 2s2. Seguindo aí o diagrama, quem é o próximo? 2p6. 2p6. Opa, começou a aumentar. 2p6. Quantos elétrons eu já distribuí? 10. Ainda faltam serem distribuídos 11. Então vamos lá. Depois do subnível 2p6, quem é que eu utilizo? Olha para o diagrama. 2p6, depois vem o 3s2. 10, 12. Ainda faltam 9 ainda. Então, depois do 3s2, quem é o próximo subnível mais energético? 3p6. Podem falar, viu? 3p6. Faltam serem distribuídos ainda quantos elétrons? 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 6, 18. Para 21, faltam 3. Então, depois do 3p6, quem é o subnível mais energético? 4s2. Então, aqui eu tenho exatamente 20 elétrons distribuídos, mas ainda falta 1. E eu tenho que distribuir. Então, depois do 4s2, quem é o subnível que vem? 3s10. Ó, 4s2. Depois a gente vem para o 3d10. Só que eu vou usar 10 elétrons aqui? Não, eu só vou completar com 1 que falta. Então fica aqui o quê? 3d1. Então fiz a distribuição eletrônica do meu elemento X, que tem número atômico igual a 21. Então a sequência que nós seguimos foi justamente aí do nível menos energético para o mais energético. Então quem é o nível menos energético? 1s2. Quem é o mais energético? 3d1. Ah, professor, mas pode, se o subnível D suporta no máximo 10, eu posso colocar aqui só o 1? Pode. O que você não poderia fazer, por exemplo, é colocar 3d11. Porque o subnível D só suporta no máximo o quê? 10 elétrons. Certo? Então, o subnível pode ter quantidade de elétrons a menos do que a sua capacidade total? Pode. O que não pode acontecer de forma alguma é dele ter elétrons a mais do que ele suporta.
certo? Compreendidos em relação aí, neste primeiro momento, desse contato de vocês com distribuição eletrônica ou configuração eletrônica. No começo, é meio assustador, você fica, eu acho que eu não entendi não. Vocês só vão ter certeza quando vocês estiverem o quê? Praticando, certo? E aí é justamente na prática que vocês vão ter certeza se vocês compreenderam essa distribuição ou não. Então, essa imagenzinha aqui que eu coloquei no quadro está na página 74 do livro de Química de vocês. A diferença é que lá não tem aqui essa quantidade total de elétrons por subnível, mas a gente pode recapitular. Subnível S suporta no máximo 2 elétrons, subnível P 6 elétrons, a sua capacidade máxima, subnível D 10 e o subnível F 14. E aí a quantidade de subníveis por camada, por nível de energia, é que vai determinar quantos elétrons cada camada suporta. Então, relembrando mais uma vez, camada K 2, camada L 8, camada M 18, camadas N e O 32 elétrons cada uma, camada P 18 e camada Q 8 elétrons aí é a capacidade aí total de cada uma dessas 7 camadas. E mais uma vez, quanto mais distante, maior o nível de energia de cada uma dessas camadas. Ou seja, se eu fosse perguntar aqui, quem é a camada mais energética? A camada L ou a camada O? Camada O, porque ela está mais distante do núcleo do átomo, certo? E aí, galera, a gente vai aí exercitar, a gente vai colocar em prática essa questão aí dessa distribuição eletrônica, resolvendo algumas questões do livro, que depois eu digo para vocês quais são.